Sejam todos muito bem-vindos a mais um Wolfcast. Esse Wolfcast vai ser bem bacana, Maurício. Sabe por quê? A gente vai entrevistar um cara que ele treina como se fosse o Bop, só cara de elite do Rio Grande do Sul. Ele é do Core, já vou falar quem é esse cara. Mas, tipo assim, pra quem quer ter uma equipe de alta performance, esse cara, ele treina equipe só de alta performance, Maurício. Pra quem olhou o filme aí, Tropa de Elite, eu acho que vai similarizar bem isso. O homem é alta performance na veia lá. Como é que é, Pedro? Que nem tu tinha comentado antes. Se errar... Se errar, morre, né? Então o cara treina equipes que, se por acaso der algum erro, o cara tá morto, né? Então o cara realmente treina equipe de alta performance. E se vocês quiserem aprender um pouco mais no dia de hoje, fiquem com a gente até o final aí, que o Wolfcast vai estar demais. A gente tem um prazer, né, de receber Ricardo Pessoa, chamado muito de Pessoa, né, Pessoa? Inspetor da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e operador da equipe tática de grupamento de operações especiais da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Tem uma carreira marcada por atuação como oficial R2 da Infantaria do Exército por 8 anos. Ele também participou da Força de Pacificação no Complexo da Maré. Não é pouca coisa, né? E na formação dele inclui especializações em operações táticas, patrulhas de áreas em risco, negociações em crises, combates em montanha. Além disso tudo, ele ainda é instrutor da Academia de Polícia e ainda por cima, maratonista com 6 maratonas e uma ultramaratona no currículo. Assim, ó, só pra vocês terem uma noção, tá? Eu tive que tirar quase boa parte do currículo aqui, por causa que é tanta coisa, a gente vai passar o Wolfcast inteiro falando só do currículo do cara, pra tu ter uma noção, tá? Então, seja muito bem-vindo, Pessoa. Obrigado por vir aqui no Wolfcast e ter essa conversa com a gente. Eu acho que vai ser bem bacana. Sejam bem-vindos. Valeu, obrigado demais. Eu que agradeço a oportunidade, né? O Wolfcast aí é realmente um ótimo podcast, né? Eu acompanho. Conheci vocês ali nas palestras, né? Que aconteceu recentemente aí na Mova-se. Então, fico feliz aí com o convite, né? Com certeza vai ser uma boa conversa e é realmente um privilégio estar aqui com vocês. Legal. Pessoa, posso chamar de Pessoa ou tu prefere Ricardo? Pode, não, pode chamar de Pessoa. Vamos lá, Pessoa. Pra gente começar, conta pra gente quanto tempo tu tá na polícia e quanto tempo tu treina e lidera esses times de elite ali do Core. Então, minha vida nessa área começou com 18, 19 anos, né? Foi o meu início, que foi nas Forças Armadas, foi no Exército Brasileiro. Eu fiz o CPUR, que é uma escola para formação de oficiais temporários, né? Oficiais R2. E o tempo do oficial temporário são 8 anos. Então eu me classifiquei, né, na arma de infantaria. E a partir dali, de 2008, no outro ano, 2009, eu já fui promovido a segundo tenente. E dali para frente eu sempre comandei equipes, né? Então eu fui comandante de pelotão aqui em São Leopoldo, no 19º Batalhão de Infantaria. Comandei equipes com profissionais mais novos que eu, mais velhos que eu. Pessoas com experiência que tinham ido para missão de paz no Haiti. Então o Exército para mim, né, foi uma grande e primeira escola de liderança. Então, desde o meu primeiro ano eu já comandava uma equipe de 30 pessoas, cheguei a comandar 100 pessoas, né, que era o cargo de comandante de companhia. Então, todo esse período foi gerenciando, planejando, ministrando instruções e conduzindo operações, né. E tive a oportunidade no Exército de participar da Força de Pacificação da Maré. Mais à frente a gente conversa um pouquinho sobre ela. Mas foi uma grande experiência de gestão de equipes num ambiente e num cenário totalmente crítico, né? Então ali foi o meu primeiro momento assim, de exercício de liderança sob muita pressão. Então foi um momento marcante na carreira militar. Nesse período eu fazia Direito, né? Sou formado em Direito aqui pela Unicinos. E fiz o concurso da Polícia Civil, né? Como o meu período no Exército tinha prazo para acabar, dentro daquele período eu fiz o concurso, consegui passar, fui aprovado. E no ano que eu saí do Exército foi o mesmo ano que eu entrei para a Polícia, que foi 2016. Então desde 2016 eu estou na Polícia Civil. Trabalhei na Delegacia de Homicídios em São Leopoldo, onde também fiz investigação de homicídios, né? Que também é uma área muito complexa e muito interessante, né? A gente conhece ali a maldade humana, né? E acaba conseguindo, de certa forma, ajudar a combater, né? Buscar o homicida e fazer ele ser responsabilizado por isso. Então, um trabalho de inteligência, investigação, né? Bem importante. E eu sempre quis ser das operações especiais, né? Então, nesse período que eu estava em São Leopoldo, eu treinava muito para fazer o curso. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa formação na sequência. Consegui cumprir esse curso lá em Goiás, né? Na Polícia Civil do Estado de Goiás, grupo GT3. Voltei formado de lá e aí já fui lotado no grupamento de operações especiais em 2020, que é onde eu estou até hoje e onde eu pretendo continuar, né? Legal. Então, hoje no grupo já são quase 5 anos.
Olha só tudo que ele falou. Primeiro, pra entender, eu conheci o Pessoa, ele tava dando palestra. Tava dando uma palestra, onde a gente também tava dando uma palestra lá no local, lá em São Leopoldo. E me chamou muita atenção, porque a palestra dele foi muito boa, realmente, tipo, pra treinar times de alta performance, e foi, tipo, direto na veia. Sabe aquele negócio que é reto e direto, sem muito firula? Foi reto e direto e foi muito legal. E é o que a gente vai trocar uma ideia bastante aqui hoje. Mas faz bastante tempo que tu, então, gere pessoas, né? Quantos anos tu gere desde o exército? Já são aí 16 anos. 16 anos gerindo pessoas e gerando pessoas dentro de uma situação que, de certa forma, é difícil, né? Por causa que precisa ter muita inteligência emocional. Não que outros tipos de profissões não precisam, mas, pô, tu tá ali lidando com a vida, com risco, e até mesmo com situações que às vezes tu considera que aquilo nem seria possível um humano praticar aquelas situações, então tu precisa ter muita inteligência emocional para tu não ficar louco, né? E uma coisa que é interessante, o exército, hoje muitas empresas, vamos dizer, copiam o modelo do exército de forma hierárquica, né? Então, se tu analisar hoje um negócio, uma empresa, ela tem exatamente o modelo do exército, porque o tenente, o sargento, então isso para conseguir gerenciar, né, pessoas, pequenos grupos, né? E também muito forte também que eu entendo dentro do exército, o que é a missão, né, que eles estão buscando ali, né, que é a defesa do país, enfim, a questões sociais, né, que tem muito também do exército. Isso traz uma similaridade muito grande para negócios, né? Hoje é o princípio que o exército tem, né? A gente consegue encontrar muita literatura sobre liderança que vem das Forças Armadas, né? Exatamente. Principalmente estrangeiras, né? E das operações especiais, principalmente, que é onde existe um processo seletivo mais completo, né? do que a formação básica. Exige muito um certo perfil, e nesse perfil a liderança é fundamental, porque realmente ele vai precisar liderar em situações de crise. Acabou que grandes especialistas nessa área produziram conteúdo, né? Produziram livros. Isso se transmitiu para o mundo empresarial já há um bom tempo. E hoje o mundo empresarial já está muito além, né? E tem muito mais liberdade do que o meio militar. Exatamente. E o meio militar está aprendendo com o mundo empresarial. Então essa troca é fantástica. Isso legal. Realmente vai agregando muito. Tem muita gente que tem dúvida. Eu, por exemplo, tenho dúvida, tá? Sobre o que o COR realmente faz, que ele tem uma situação específica dentro da polícia. Tu consegue descrever para nós como que é o COR e o que ele se difere das outras unidades, assim, pra gente entender um pouco melhor? Importante a gente começar, né, falando principalmente para nossa audiência, a diferença entre a polícia militar e a polícia civil, né? Que acho que é talvez um ponto de partida. A polícia militar, a polícia ostensiva, ela trabalha fardada, né, ostensiva, ela realmente aparece, ela precisa aparecer para evitar que o crime aconteça e evitar prevenir e manter a ordem pública. Então esse é o papel da polícia militar. E a polícia civil, por sua vez, ela nasce na investigação criminal. Então, tecnicamente, a polícia judiciária, ela começa quando o crime já aconteceu. Então, a polícia militar, a polícia ostensiva evita que o crime aconteça na presença ostensiva. Aconteceu, a polícia civil, ou polícia judiciária federal, investiga, né? Dependendo da competência. Então, na verdade, a parte de pesquisa, normalmente, do que realmente aconteceu é com a polícia civil, então é isso, né? Por atribuição, né, a investigação criminal, buscar provas, materialidade, né, autoria, identificar o autor de um crime que não tem vestígios, buscar vestígios, provas e chegar nessa autoria é da polícia judiciária, que é a polícia civil. E, por sua vez, a polícia civil, né, a autoridade policial, o delegado de polícia, que faz a representação pelos mandados de busca, representação pelos mandados de prisão. Então, o início da persecução criminal começa ali. E a polícia civil é muito ampla, ela tem muitas áreas de trabalho. Delegacia, no interior, por exemplo, tem uma delegacia que faz tudo na cidade. Até porque o volume criminal no interior é menor, né? Agora aqui na capital, como o volume de crime é muito alto, existem delegacias especializadas. Então eu tenho as delegacias distritais que trabalham com os crimes de determinadas áreas, e eu tenho especializadas em homicídio, especializada em roubo de veículos, especializada em tráfico, especializada em crimes de meio ambiente, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro. Então cada item praticamente do Código Penal eu vou ter uma delegacia especializada, devido ao volume de crimes. Infelizmente, né? Infelizmente, mas é necessário. E todas as delegacias fazem operações também. Então eles investigam, buscam autoria e eles têm que ir lá prender. Quando não consegue, quando essa pessoa não se apresenta, né, voluntariamente, é necessário que se faça a busca e a prisão dele na casa dele ou no local que ele se encontra. Então a polícia faz isso, no geral.
Só que existem alguns locais que são muito difíceis de acesso, ou alguns crimes que são muito complexos, ou alguns alvos, né, alguns criminosos que são mais perigosos. E aí que entra a especialização na operação policial, que é a CORE, que é a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Olha que interessante. Quando dá algum problema, vem a Polícia Civil. Uhum. E quando o bicho pega ainda mais, vem o COR. Pelo menos é isso que eu entendi. Tem o comandante Diógenes Luca, né, um dos especialistas em negociação policial do Brasil, lá do GAT de São Paulo, da Polícia Militar, ele fala isso, né, que quando as pessoas têm problema, chamam a polícia, e quando a polícia tem um problema, chama o GAT. Uhum. Então, traçando um paralelo, é mais ou menos assim, né? A CORE é um órgão operacional que apoia as delegacias no cumprimento de medidas. Então, a gente tem alguns recursos especiais, esse é o nome do nosso departamento, Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE. Nós temos o atirador de precisão, nós temos explosivos, a gente tem outros meios de fazer brecha, por exemplo, é um muro muito complexo e o policial em geral não vai ter ferramentas para acessar, a gente tem essas ferramentas, inclusive o emprego de explosivos. A gente tem aeronave também no nosso departamento, se for o caso, empregar, né? A divisão aérea faz parte da CORE. E além do grupo tático, né, de entradas táticas, que possui um treinamento superior, né? A gente treina junto, treina em equipe, né? E é o que a gente chama, assim, de uma equipe de alta performance policial. A gente treina muito, se cobra muito e vive buscando doutrina em unidades irmãs. Então a gente faz intercâmbios no Brasil todo, gera doutrina para unidade e também transmite para a polícia, né? Todos lá da minha equipe são instrutores da Academia de Polícia na formação básica. E como é que funciona os pré-requisitos para te se tornar um COR? Existe um curso, né? Para fazer parte dessa unidade existe um curso, que é o curso de Operações Táticas Especiais dentro da Polícia Civil. Então o policial ele se apresenta, é aberto um edital público dentro da Polícia Civil e outras instituições também podem participar. O policial passa por um processo seletivo. Que é bem rigoroso, né? O processo seletivo começa com um teste físico e o teste de tiro e depois uma entrevista e análise psicológica, né? Essas são as fases do processo. Por coincidência está acontecendo esse curso agora, né? A gente faz parte da equipe de instrução, o curso está acontecendo. Eu vi na semana passada lá, tava dando uma olhada no teu perfil até, já passa teu perfil agora aí pro pessoal seguir, homem. Isso. Depois no final tu vai passar de novo, mas tipo... O perfil no Instagram ali do pessoal é bem legal. E tava dando uma acompanhada ali bem bacana também. A gente tá divulgando o que é possível, né, do curso ali, até pro pessoal saber como é que tá o andamento, né? RB Pessoa no Instagram, né? Ricardo Pessoa. E a gente tem divulgado. Então esse curso ele tá acontecendo agora, né? Ele não é tão regular na Polícia Civil. O último foi em 2017. Então teve toda essa lacuna, né? A gente precisa de efetivo formado. Que loucura. E agora tá acontecendo. Provavelmente o próximo não demore tanto assim, né? Isso em virtude da pandemia? Esse tipo de coisa? A pandemia tem também diversas questões administrativas, né? Que acabam interferindo um pouco nesse processo. Mas a gente teve 70 policiais candidatos inscritos, né? No teste físico e de tiro passaram 63. E acabou que o curso começou com 43. Assim, tinham 40 vagas, né? E a gente conseguiu abrir mais 3 ali pro pessoal de fora. Então a gente tem PRF, Polícia do Pará, Polícia do Amazonas, Polícia de Santa Catarina fazendo curso com a gente. Desses 43 que começaram, em 10 dias de curso, baixou pra 22. Nossa. Que é tipo pede pra sair, assim. Diversos motivos, né? Diversos motivos é que realmente é muito exigente o curso, em todos os aspectos. Então não basta só passar no teste, passei no teste físico, passei no tiro, não quer dizer que vai conseguir concluir, porque exigem outras valências. Físico, mental, então, isso. Emocional. Né? Não, também até, tipo assim, vamos lá, às vezes pode ser que tu não respeite a hierarquia, né? Também eu acho que talvez possa acontecer isso. A maioria do pessoal que vem fazer parte, eles já entendem, né? Esse processo e eles já se submetem a ele. Tanto é que não interessa qual é o seu cargo ali. Se é novo, tem um ano de polícia, ou se ele é delegado na última classe. Não, lá ele não vai ser chamado pelo nome, ele recebe um número, todos são iguais. Então eles voltam a um patamar de igualdade, onde naquele curso a liderança vai ser de quem consegue cumprir as atividades, né? Perfeito. Então a cada atividade que vai acontecendo, essa é a meritocracia pura em essência. E o estado de grupo, né? Eles se tornam um grupo. Porque eles vão passar assim no início por muitas dificuldades, muitas restrições, restrição de sono, de alimentação, vão passar muito frio. Então eles vão estar num modo de sobrevivência, onde aquela equipe vai se unir, aquela equipe vai ter seus líderes ali naturais surgindo, e a partir dali eles vão se tornando um grupo de verdade, com essa liderança itinerando. A gente cobra muito essa questão de liderança. Eles vão estar sempre numa situação crítica,
mas eles têm que liderar e têm que cumprir os objetivos. E existe um olhar, assim, por vocês, assim, pra quem, tem um cara ali se destacando líder e tal, já com uma predisposição pra, de repente, algo no futuro, assim, pra essa pessoa, ou seja, tudo isso já tá sendo analisado. Com certeza. Todos esses aspectos emocionais e comportamentais são analisados. Então, não adianta ser bom tecnicamente, não adianta ser bom fisicamente, ele tem que ter esse aspecto emocional e o aspecto dessas habilidades, né, comportamentais, para conseguir, né, cumprir as tarefas mesmo sobre alto estresse. Então hoje a gente está com 22, essa fase mais rústica já passou, agora eles estão na parte técnica. Então agora eles vão ver todas as disciplinas técnicas que a gente espera do operador especial, que é o que vai além da formação básica policial. Então eles vão trabalhar com explosivos, vão trabalhar com entrada tática, vão trabalhar com patrulha urbana, patrulha rural, vão trabalhar com emprego de aeronaves, emprego de embarcação. Então tudo que envolve o não convencional, eles vão trabalhar. Como é que tudo bem prático, no caso. Como é que é criada essa relação de confiança dos membros da equipe e até mesmo, vamos lá, como a ideia aqui do podcast também é, além da gente falar, tipo, né, botar um pouco de conhecimento para fora, é talvez também instruir a como podemos chegar numa relação de confiança entre equipes, porque às vezes acontece no âmbito, vamos lá, comercial, empresarial, às vezes aquela quebra de confiança, né? Então, para isso não acontecer, como é que vocês constroem essa confiança entre os membros ali do core? Tu falou bastante sobre isso na palestra, né? A nossa equipe, né, ela é uma equipe reduzida, ela é uma equipe seleta e a gente quer que seja assim, né? Eu espero que o próximo que entrar ele seja alguém extremamente confiável, e tem que ser assim, né? O nosso trabalho exige isso. No momento que eu entro numa casa, à noite, sem enxergar nada, sabendo que tem um assassino lá, né? Alguém que matou alguém e ele tem um fuzil, eu tenho no mínimo que ter certeza que quem tá atrás de mim tá me protegendo. Então essa é a grande sacada, isso que faz eu precisar confiar tanto no meu colega e eu ser confiável para ele. Porque eu não consigo estar o tempo todo atento a tudo. Eu consigo ver o meu setor. E quem tá do meu lado tem que ver o setor dele, para me proteger. E isso acontece o tempo todo na entrada. É muito rápido. Uma entrada tática da nossa equipe deve durar talvez uns 15 segundos para pegar uma casa média. E isso é muito rápido. E dentro dessa rapidez, várias vezes a gente percebe, né? Eu sinto alguém me puxando porque ele viu que eu estava exposto a uma fonte de risco. Então ele me tira daquela fonte de risco que eu nem sei. Eu só sinto alguém me tirando ali e eu vou. Ao mesmo tempo, quando eu percebo que o colega está fazendo alguma coisa que está se expondo mais, eu vou nele. Ou eu mesmo entro com o meu corpo para proteger ele. Então, no cenário do operacional, isso é necessário, fundamental. Tem que ser assim. Quem não consegue fazer isso já nem merece fazer parte da equipe. E a formação a gente busca isso. Então esse curso de formação ele é muito exigente para isso. Ele vai gerar a gente fala, né, o trauma coletivo gera união. Então a gente gera uma dificuldade para todos, eles vão se unir demais. E a parte técnica eles vão ter que aprender isso, a se proteger, né? Essa ideia de proteção mútua. Olha que legal. O trauma coletivo gera união. Gera união. E é realidade. É realidade. E a gente precisa disso, né? Então essa relação de confiança ela tem que acontecer. E transmitindo para o mundo empresarial, né, eu tenho certeza que a Volvo, por exemplo, né, é uma empresa renomada. Não é qualquer pessoa que vai fazer parte dessa equipe. Né? Eu quero trabalhar lá. Tá, você quer, mas agora eu quero ver se você tem os requisitos para isso. Né? Perfeito. Então, com certeza, ele vai passar por uma análise pesada e ele vai ter que mostrar o valor. E vocês têm uma marca, vocês têm um nome. É algo que dá um pertencimento, né? Assim como da nossa parte. Para entrar lá, ele vai ser da Core. O nosso símbolo é o escorpião. Ele vai ter um escorpião. Eu tenho um escorpião do outro lado aqui. Eu tenho um lobo. Eu tenho um lobo. É isso, pô. Então, eu tenho certeza. Então, é isso. É um pertencimento, né? A pessoa quer estar ali. E aí, não tem como ter alguém que você não vai confiar. Então, a gente trabalha, né? Ter os pilares de competência e confiança, né? O que eu mais quero é alguém muito competente e muito confiável, né? Claro. E o que eu não quero lá é alguém incompetente e inconfiável. Esses dois extremos, eles não existem. Só que agora, se eu tiver que escolher alguém que tem muita competência e pouca confiança, provavelmente a gente não quer. Essa pessoa vai ser tóxica, né? Ou vai ser um servidor tóxico ou um líder tóxico. Um cara que eu não confio, por mais que ele seja ótimo. Então eu prefiro alguém que eu confio demais e tenha um pouquinho menos de desempenho, porque a gente consegue trabalhar ele. Ele é alguém confiável, ele vai ter a vontade de estar ali e ele vai melhorar. Então, tendo a confiança, acho que esse é o princípio de tudo, né? Essa é a base da nossa pirâmide. Lealdade, confiança, credibilidade, se tu perdeu, não constrói mais, né? Isso. Agora, habilidades, enfim, técnicas, isso aí a gente ensina. Né? As pessoas são... A gente pensa muito isso, no contratar pessoas na empresa, a gente olha muito essa questão de o que é. Faz perguntas bem de credibilidade, assim, pra ver família da pessoa, pra ver se ela é confiável muito, né? A gente olha muito isso, pra ver se ela vai suprir a cultura da nossa empresa. E acontece, vamos lá, o que acontece direto, assim, em muitas empresas, em muitos lugares,
A pessoa é contratada pelo currículo e é demitida por causa do comportamento. Exato. Então, tipo, não dá pra olhar só pra capinha por fora, né? Tem que olhar exatamente como é que é aquele ser humano. E isso eu acho bem bacana que vocês fazem ali de uma forma bem diferente, por causa que, de novo, imagina tu passar fome, passar frio, passar, tipo, só as situações onde que tu começa a enlouquecer, né? Então, tu consegue testar realmente toda a capacidade daquela pessoa não ser até mesmo corruptível, eu acho, né? Por causa que... Quando vê um, tá passando outro pra trás, né? Na diversidade ali, não tem problema, né? Isso não tem como existir, né? Não pode existir, né? Realmente. Como é que vocês conseguem incentivar o comprometimento total em cada missão? Porque, vamos lá, de novo, é um risco total. E eles têm que ser responsabilizados por cada ação. Então, trazendo por que vocês fazem, o que de repente alguns lugares, algumas empresas, ou até, vamos lá, equipes comerciais poderiam fazer para criar um paralelo. O que tu consegue traçar um paralelo com isso e até mesmo o que vocês de fato fazem lá hoje? Da nossa parte, né, esse processo seletivo sendo difícil, né, a gente realmente cobra muito isso, essa exigência já faz ele demonstrar ter muita vontade, então esses aspectos comportamentais ele já mostra na seleção. E quando ele vem fazer parte da equipe, que ele vai se tornar um de nós, né, não é o topo ali, pelo contrário, é só o início, né, ele passou por um processo, ele entrou para a equipe e agora que ele tem que mostrar seu valor. E para isso ele vai ter que vestir a camiseta, né? E eu tenho certeza que assim como nesse mundo empresarial, eu tenho certeza que a Wolf é assim, né? No momento que vestiu a camiseta, cara, agora é só o início. Então vamos construir a nossa história. E esse comprometimento ele é extremamente necessário. Nós temos um hábito de fiscalizar um ao outro, né? Uhum. Nós não deixamos baixar o padrão de qualidade. Sim. Se eu perceber que algum colega não está se comprometendo, a gente chama ele papo reto mesmo. E isso é construído com a confiança, né? Uhum. No momento que eu comecei ali com a base da confiança, eu tenho liberdade suficiente e confiança para chegar no meu colega e falar que alguma coisa ali não tá legal. Assim como eu espero muito que eles falem. E a gente vive desses feedbacks, né? A gente feedback constante. Isso. No primeiro momento a gente tem a clareza da missão, né? A gente sabe qual a missão será cumprida naquele momento, coloca as pessoas certas nos lugares certos. Essas pessoas se comprometem, né? E aí sim elas vão ter esse comprometimento com a atividade deles. E ao final eles vão receber um feedback positivo ou negativo, né? Se deu muito, muito bom, a gente elogia e a gente comemora isso, né? É necessário ele receber esse feedback positivo. Olha que legal. Ao passo... É o passo a passo para dar certo, né? E ao passo que se deu algo errado, ele merece sim ser orientado. E a pessoa que é comprometida, todos vão errar, né? Jamais a gente vai ter essa perfeição. Por mais seletivo que seja, por mais bem treinado que seja o grupo, as imperfeições irão acontecer. Porém, se é algo que possa ser corrigido, né, algo que esse colega vai ouvir, ele vai melhorar. Então a ideia geral é essa, né? A gente sempre conta com esse comprometimento dele fazer parte da equipe, dele receber o feedback e melhorar. E quando se constrói essa cultura dentro da equipe, ele espera que o outro faça isso, né? Sim. Isso eu acho magnífico, né? Quando a gente consegue construir um padrão, uma cultura, onde é que faz todo mundo ser mais, né? Ser melhor, buscar ser melhor, querer ser melhor. E isso mostra muito no core isso, né? E a gente fica sempre pedindo esse feedback também, né? Fiz uma ação, rapaziada, deu bom, pode falar o que eu tenho que melhorar, e assim a gente espera que seja feito para poder evoluir juntos. E como é que vocês fazem assim para incentivar, assim, tipo, tem uma missão lá para vocês fazer algo, sei lá, perigosa assim, como é que é a preparação disso, como é que vocês fazem para incentivar as pessoas a esse cuidado, porque um erro é fatal, né? O treinamento. O treinamento disso, como é que é, na execução também, eu acho... Treinamento e estratégia, talvez. Eu acho que a estratégia seria um ponto, né? A nossa vida, né, a vida das operações especiais, a Core é a unidade de operações especiais da Polícia Civil, né, assim, vocês falaram do BOP no início, o BOP é da Polícia Militar, então é a mesma essência, né, o BOP ele é mais antigo aqui, né, e ficou bem famoso com o filme Tropa de Elite. Na verdade, aquele filme reflete uma ideia geral das operações especiais, né, lá na Polícia Militar do Rio de Janeiro, e cada unidade de operações especiais das instituições tem mais ou menos o mesmo padrão. São equipes de alta performance das suas instituições, né? Tem um processo seletivo rigoroso, entrará poucas pessoas, vão ter o pertencimento. No caso do BOP é o Caveira, no caso da Core que é o Escorpião, no caso da Core do Rio é o Falcão. Então cada unidade tem seu símbolo. No caso da Wolf, que é o Lobo. Então realmente a gente tem isso, né? As unidades especializadas têm isso, tem seus rituais, né? Para gerar esse tipo de pertencimento. Então a gente sempre
tem como base, assim como essas outras unidades, o tripé que a gente chama de operar, treinar e dar treinamento. Operar, treinar? Operar, treinar e dar treinamento. Então a gente precisa operar, é a nossa razão de existir, trabalhar, né? O nosso trabalho fim. Eu preciso treinar para isso, né? A gente não improvisa, né? A gente tenta criar todos os cenários possíveis no treinamento para poder desenvolver bem a atividade. E a gente dá treinamento fechando esse tripé. Então tudo que eu aprendi operando e tudo que eu aprendi treinando, eu vou transmitir para outros. E eu acho que isso é bem legal e eu tô vendo vocês fazendo isso aqui, né? Porque vocês operam, né? Claramente, né? É uma empresa renomada no Brasil e vocês têm esse viés do treinamento, que é o podcast aqui, né? Vocês acabam treinando também, levando para a empresa novidades e vocês transmitem, né? Quem assiste aqui o podcast está aprendendo. Então vocês conseguem fazer essa tríade também. E isso eu percebo em toda empresa que é de alta qualidade. Acaba gerando esse ecossistema, né? De trabalhar, com o que aprendeu no trabalho ele repassa, aí ele gera cursos e ele também acaba treinando para melhorar o seu trabalho. É algo que se complementa. E olha que legal. Tu dar treinamento é a forma melhor de se aprender. Exatamente. Quando tu ensina as pessoas é quando às vezes muito mais às vezes tu aprende, porque tu tem que ensinar, então tu tem que aprender um pouco mais sobre tudo para talvez transmitir de uma forma mais fácil para aquela pessoa que ela consiga entender, né? Então, muito bacana. O que acontece no treinar é que tu se coloca do outro lado da mesa, vamos falar assim, né? Tu olha diferente aquela mesma circunstância, agora tu tem que passar a informação pro outro. Pra te passar, tu tem que entender no mínimo das coisas, senão tu tá só repetindo o que um dia ouviu, né? Então, quando tu vai ensinar, ali eu acho que é a evolução maior, assim, que tem sobre aquele mesmo aspecto. Muitas vezes se fala no olhar no cliente, né? E na verdade é o olhar do cliente, né? Como ele tá te enxergando. Então, de certa forma, o cara que tá recebendo a palestra, como é que ele tá te enxergando? Então, esse olhar da pessoa que tá te vendo é bem bacana. Ele tá entendendo de tudo isso. E essa ideia de operar, treinar e dar treinamento, ela não vive isolada. A gente fala que ele está em cima de uma base que é o desenvolvimento da doutrina. Então, o que eu aprendi de doutrina operacional já não é o que eu faço hoje e eu provavelmente ao final da minha carreira vai ser diferente do que eu estou fazendo agora. Assim como vocês, com certeza, né? O ramo de consórcio que você recebeu era com certeza. Treinando, operando, né? No caso de vocês, e dando treinamento, vocês acabam desenvolvendo essa doutrina, desenvolvendo o ramo e a empresa de vocês vai ocupando um outro lugar. Vai obtendo uma vantagem competitiva e vocês vão levando a matéria para um outro patamar. Então essa tríade, ela se autocomplementa e ela desenvolve a atividade que a gente está exercendo. Agora faz sentido todo aquele currículo. Que olha, o currículo é extenso. O currículo é muito extenso. Não, a gente também participa de várias mentorias e muito vamos dizer assim, das últimas mudanças que a gente teve como grupo e como empresa foi também que a gente buscou muito mais conhecimento e acabou trazendo e faz todo sentido isso tudo que tu tava falando até agora, cara, tipo assim, a gente vai passando um filme na cabeça, né, de cada situação que já foi feita e que está sendo feita e o porquê que se chega no resultado esperado, né, é bem legal isso. A gente tem eu até te mandei ali, a gente tem mais ou menos uma ideia de algumas perguntas que a gente quer te fazer, por causa que se a gente fosse fazer todas as perguntas também não ia dar tempo. Mas é longe. É longe. Mas tipo assim, eu tenho certeza que muita gente vai gostar e a gente talvez vai fazer até um segundo podcast, mas aqui tem algumas perguntas que não podem faltar, né? E uma delas vamos lá, como é que se mantém, por mais que às vezes pode ser uma resposta até um pouco repetitiva, tá? Mas o olhar da pergunta ela é interessante. Quando o fracasso não é uma opção, como é que vocês mantêm o foco nos resultados e na missão? Tipo assim, não tem como errar, entendeu? Tipo, é muito louco isso. Tipo, não existe o fracasso. O fracasso ele não pode ser nem pensado. Não pode ser cogitada essa hipótese. E talvez se for cogitado, vocês talvez nem façam a operação por causa que é um risco de morte. Né? Então, tipo assim, como é que vocês fazem isso? É complicado, entendeu? Então, eu preciso te perguntar isso, que é uma pergunta que não pode faltar, entendeu? No nosso caso, esse risco sempre vai estar presente, né? No momento que eu trabalho armado, com armas, né? Todos nós operamos de fuzil, que é a arma primária, e pistola, que é a arma secundária, e mais alguns armamentos especiais, ali, dependendo da função. No momento que eu tenho uma equipe que está nesse padrão, né? Se eu tenho uma arma de fogo e eu estou indo
prender alguém, digamos assim, algum criminoso complicado, isso tá sujeito a acontecer. Então a gente confia muito na equipe, confia muito no nosso treinamento e na nossa doutrina, no nosso equipamento também, e a gente planeja, né? Nas ações que são possíveis serem planejadas, a gente planeja tudo, inclusive os possíveis fracassos. A gente tenta planejar os fracassos que são planejáveis para já ter uma medida de contingência imediata. Então, como a gente vai estar num cenário de estresse muito pesado, um cenário muito crítico, a gente tenta já ir com o mapa mental pronto para a atividade, de vários cenários. Então, a gente já consegue planejar, quando é possível, né? Um plano A, o plano A falhou, plano B, e se possível, um plano C. Sempre a gente tem um plano de resgate também. Toda operação nossa, a gente tem uma equipe de primeiros socorros, né? Nossa. Então, operadores nossos que são encarregados de fazer os primeiros socorros, se for o caso. Então, a gente já vai realmente muito completo em relação a isso. Só que existe uma questão, né? Isso é literatura antiga. Clausewitz fala isso, né? O livro da guerra, que é as fricções da guerra. São as coisas que a gente não pode planejar. Então, pode ser que naquele dia chova, pode ser que alguém passe mal, pode ser que o cara encarregado da principal missão não consiga ir, pode ser que aconteça algum confronto. Então, a vontade, né, de não se entregar de quem a gente está indo buscar, a fuga. Então, todas essas fricções podem acontecer. E isso pode abalar a nossa pirâmide de planejamento, né? É uma pirâmide bem instável. Ela é uma pirâmide ao contrário. Existe uma representação gráfica disso. Que começa ali com a simplicidade do plano, vai para a repetição e a segurança do treinamento, e ao final, na parte da execução, ele vai para propósito, rapidez e surpresa. Então, é uma pirâmide invertida do General McHave, Almirante McHave, né? Essa pirâmide invertida, ela tá sujeita às fricções da guerra, que vão bater nela e vão derrubar. Repete o livro para nós, por favor. Que fala das fricções da guerra, da guerra, de Clausewitz. Essa literatura, assim, clássica. Eu conheço a arte da guerra lá do Essa é do Sun Tzu, né? Mas essa pirâmide invertida, ela é do McHave, né? Ele é aquele que escreveu aquele livro Arrume Sua Cama, um livro de liderança. Ele foi um cara bem famoso. Ele escreveu o livro da Teoria Geral das Operações Especiais, e lá tem essa pirâmide representativa. Então ela é bem clara para mim. E então essa minha ação que está representada nessa pirâmide invertida, que pode cair a qualquer momento, ela está sofrendo essas fricções. O que segura ela? Os fatores morais da equipe. Então, o que segura a pedrinha que está ali embaixo para não deixar cair essa pirâmide é o fator moral, que é a coragem, a audácia, a flexibilidade, né? A liderança. Então, uma equipe muito bem treinada, uma equipe que tem esse propósito acima de tudo, quando acontece o fracasso, ele vai conseguir flexibilizar naquela hora e tomar uma decisão muito rápida para a segurança geral. Então, é isso. A gente tenta planejar o máximo possível, mas eu ainda conto com uma equipe altamente comprometida ao ponto de superar essas adversidades. Então, acho que esse é o ponto, né? Você treinar a sua equipe o máximo possível para conseguir prever essas adversidades, mas também contar com uma confiança tão extrema que você sabe que quando acontecer, e se acontecer, vai ser tomada uma decisão boa. Nem sempre só do líder geral, nem sempre só da autoridade daquele momento, mas de todos. Se todos estiverem comprometidos, aumenta o nosso leque de segurança. Mais pessoas estão atentas, mais pessoas conseguem resolver. Isso me dá um insight sobre a moral, que nem tu estava falando, né? É como fosse a visão do propósito, né? Para que eu vim aqui, né? Isso aqui não pode se dar mente em nenhum momento, né? Então isso serve para a vida, serve para tudo, né? Tu tem o teu plano, tem o teu objetivo, né? Ele tem que ser o teu único olhar, né? Qualquer variável no meio disso, tu tem que voltar para esse eixo de novo, que é do... Então a moral alta, né? Que seria... Isso se fala muito de exército, né? De guerra e coisa nada, que é a sede pelo propósito, né? O porquê estamos aqui, né? Eu acho que isso é muito interessante pra vida mesmo. Perfeito. Entendeu? Então... Mantém o cara no foco. Exatamente. Mantém o cara no foco. Clareza do objetivo final, né? Exatamente. Ele tem um objetivo final naquele dia, ele tem que chegar lá mesmo por meios diferentes do planejado. Porque não tem isso no mundo empresarial, é muito isso também, né? Se for pensar, né? No dia a dia, na vida, enfim, em geral. A gente não tem como prever as coisas que vai acontecer, né? Mas se a gente tiver com um olhar no propósito, no objetivo, a gente nunca vai se ver perdido, né, no meio disso, né? Isso deixar bem claro uma meta, né? Tem um propósito claro. Exatamente. Então, por mais que precise adaptar, aquele propósito vai ser cumprido. Vamos lá, então. Quais principais habilidades, na tua opinião, que um líder... Vamos lá, todos são líderes pelo que tu me falou, né? Mas existe um líder maior ali para abraçar a bronca e bater no peito, ó, não, a gente vai fazer dessa forma, porque senão todo mundo poderia fazer talvez da sua forma e não, às vezes não dá certo. Mas qual as principais habilidades tu acha que um líder deve ter ali no core? E aqui, de novo, tem, mas vamos lá.
manter a calma. Como é que se mantém a calma? Por mais que tu já falou ali, tipo, manter a calma é diferente da pergunta anterior, que manter a calma não é simples, né? Aquele negócio, respirar, vamos lá, a gente tá quase chegando no objetivo, mas aconteceu tudo, todas as situações, por mais que sim, eu tenho que continuar, eu tenho que não tá tão nervoso para que eu consiga chegar e finalizar a minha missão. Então, são duas perguntas, né, na verdade, diferentes. Uma é as habilidades de um líder, na tua opinião, e a outra seria como se manter a calma nessas situações completamente desafiadoras e... Olha, até mesmo a autogestão, né, nesse momento. Né? Vamos lá, às vezes as pessoas... Eu fico imaginando, né? Claro, não tem nem como, talvez, chegar perto do que realmente acontece nos desafios de vocês diários e quando vocês têm algum tipo de missão. Mas eu fico imaginando, às vezes as pessoas não conseguem manter a calma com uma situação que, de certa forma, ela é simples, né? E imagina numa situação completamente desafiadora. É louco se tu parar pra pensar. Eu fico imaginando aqui e eu fico, cara, é complicado, entendeu? É bem complicado. Então, essas duas perguntas, vamos lá. Habilidades de um líder, né? E a outra seria manter a calma. E o legal é que a minha preocupação naquele dia da palestra era conseguir conectar com o mundo empresarial, né? E eu realmente acredito isso, né? Tanto é que eu leio livros de gestão empresarial para aplicar na minha vida lá, nos meus treinamentos e na nossa equipe. Que legal. Então o contrário também é verdade, a gente consegue fazer uma troca muito boa. E o líder, né? No nossa equipe, que eu repito, né? É uma equipe de alta performance operacional. As equipes de operações especiais são isso, né? Cada vez mais tem estudado e buscado essa questão comportamental, a questão emocional, a questão de liderança. Isso é fundamental para a gente. E assim como existem empresas, né, de alta performance, existem empresas que buscam isso, né? E eu sei que a Wolf é uma delas, né? Uhum. Vocês gerem muitas pessoas e vocês precisam ter uma liderança muito ativa. Então, quanto mais especializado é a minha empresa, quanto mais especializado é o meu time, quanto mais eu me considero, né, estar pisando numa alta performance, mais o líder vai ter que liderar especialistas, né? Uhum. Então é diferente eu liderar um pessoal básico que está entrando, que é fácil, eles vão seguir aquela autoridade de qualquer jeito, do que liderar especialistas. O especialista, ele é questionador, ele não vai seguir aquele líder simplesmente por ele estar na função de liderança. Perfeito. Ele precisa seguir um exemplo. E aí ele vai ter que enxergar nesse líder alguém que vai puxar ele pelo exemplo. Alguém que represente verdadeiramente aquela liderança. E importante, não precisa ser melhor que ele, né? Não, eu sou especialista em TI. O líder não vai ser melhor que eu na TI. Mas ele é um cara que lidera a equipe muito bem, ele sabe me empregar na minha função. Então, eu sou especialista em entradas táticas. O meu líder não precisa ser. E talvez ele nem consiga, porque ele tem que liderar outros setores, né? No momento que ele deixa de querer gerir a equipe como um todo e se tornar um especialista numa daquelas áreas, ele perde a liderança. É muito difícil, né? A menos que ele seja já, claro, oriundo daquela área e seja muito bom nisso. Uhum. Vai ter líderes que são bons em tudo. Uhum. É uma raridade cada vez mais, mas tem líderes que são bons em todas as áreas. Só que o líder, naquele momento, ele precisa saber empregar a equipe dele nas funções que são adequadas. E não querer competir com uma das funções. Então, eu acho que um desafio pro líder naquele momento é liderar especialistas. Ele tem que ter essa consciência. Talvez ele lidere alguém melhor que ele. E tudo bem. A melhor coisa é essa. Eu como líder, poder liderar pessoas que são melhores que eu, tá perfeito. Só que essas pessoas não vão seguir qualquer líder. Elas vão seguir um líder que exerça essa liderança ao natural, que lidere pelo exemplo. Que seja uma referência mesmo, né? Então, a característica do líder principal para mim é essa. Ele realmente coordenar aquela equipe e se tornar uma referência. As pessoas seguirem ele não pela autoridade que ele ocupa pelo cargo, e sim pela liderança que ele exerce. Então esse é o principal desse líder, ter essas habilidades comportamentais de saber enxergar a sua equipe e ser também um mediador dos conflitos, né? Ser também alguém que vai dar aquela... E aí, conectando com a outra pergunta, né, de manter a calma ali no ambiente de estresse, o líder é importante para isso. Para quando perceber que a equipe está passando os limites, ele vai, opa, segura aí e vai dar um norte. Então esse norte muitas vezes é fundamental. E vamos lá, se eu fosse te dizer para ser o exemplo, né? Tipo, tu me comentou para nós ali desde o início que tu acabou liderando lá no exército mais de 100 pessoas, né?
E tu veio liderando várias pessoas hoje, por mais que vocês tenham um time, de certa forma, pequeno do batalhão, mas é bastante pessoas ainda mesmo assim. Tu viu várias práticas de pessoas que foram exemplo. Provavelmente, com certeza, né? Sim. E de certa forma existe um padrão de pessoas que são exemplo. Na tua opinião, qual que é o padrão que tu observou em pessoas que são exemplo? Ah, que legal. Boa pergunta, que eu consigo visualizar algumas pessoas aqui, porque na hora o cara já começa a lembrar de algumas pessoas e tu começa a perceber que existe um padrão, né? Existe um padrão, sempre existe um padrão. Sempre existe. Só às vezes não é observado, mas existe um padrão. E como tu acabou muitas pessoas, cara, eu acho que tu é o cara para nos dizer isso, né? No meu âmbito, assim, né, do que eu já observei, essas pessoas normalmente elas nasceram, né, de uma forma correta, com muita verdade. Eles fizeram um caminho. Não é alguém que chegou ali do nada, né? Então a gente observa que esses maiores líderes que eu conheci, pelo menos, eles fizeram um caminho de trabalho, né? E de estudo. São pessoas que realmente têm um background muito grande. E muitas vezes saíram, inclusive, de uma posição que não era de liderança, né? Ele fez o caminho que o liderado dele está fazendo hoje. Então só a trajetória dele já mostra que ele é um objetivo a ser seguido. Muitas pessoas vão acompanhar ele por isso. Nossa, olha que esse cara chegou. Eu quero chegar lá também. E é possível. Então ele acaba a própria vivência dele sendo uma referência para os demais. E uma característica assim clara desses grandes líderes é a humildade, né? É não se sentir mais ou melhor, ele conseguir contagiar as outras pessoas com a humildade dele. As pessoas com mais habilidade de liderança que eu conheço, com mais competência para ser líderes, eles não precisam ficar falando a todo momento que eles são os líderes. O próprio perfil dele, o próprio modo de agir, né? Ele consegue contagiar as pessoas. As pessoas vão querer seguir ele, vão querer estar perto, e o liderado não quer nem decepcionar um líder desse. Porque são pessoas que realmente eles têm como referência, inclusive, de vida. Mesmo deixando um dia de trabalhar com essa pessoa, indo para outra empresa, outro cenário, ou se tornando também um líder, acaba tendo um respeito que vai para a vida toda. Então essas características, né, exercer essa liderança de forma verdadeira, ter a humildade, né, suficiente que é natural, né, pela construção que ele teve, e conquistar esse respeito, que vai ser, acho que além das conexões profissionais, né, vai se estender para a vida. Que legal. Também veio várias pessoas na cabeça, inclusive uma que eu tenho do meu lado aqui, ó. Fantástico. Esse cara aqui é fudido. Fudido no bom sentido, tá? Vamos lá. Essa daí foi faz muito sentido. Também vem muitas vezes na cabeça, assim, tipo, as pessoas que fizeram parte da nossa história, né? Cada um, acho que contribuiu com algo, né? Te ensinou alguma coisa, né? E eu fico pensando assim, até hoje a gente chama essas pessoas de chefe, verdade. Coisa assim, entendeu? De, sei lá. E tu percebe que cada um te ensinou uma coisa e fez a gente ser o que a gente é agora, né? Entendeu? Mais, obviamente, nossos aprendizados. Mas como a importância de tu ter passado pela vida de um empreendedor, enfim, de um profissional, boas referências, né? Que são exatamente isso que você estava falando. Pessoas que foram um exemplo, que foram líderes de verdade, né? Que fizeram tu evoluir, crescer. Eu acho que é isso que todo mundo busca numa carreira, né? Hoje, eu acho que é intrínseco, assim, é inconsciente, de repente, esse pensamento, mas a gente normalmente se prende a pessoas que a gente enxerga valor, né? Que vai levar a gente, de repente, aos nossos objetivos. Então a gente vai fazendo isso naturalmente, né? Entendeu? Então hoje eu acho que esse líder, que é o imã, que ele é o cara que vai puxar as pessoas a seguir essas pessoas enxergam nele, vamos dizer, um meio, né? Para elas crescer, para um dia se tornar um líder também, enfim, ou crescer como pessoa e como profissionalmente. E é necessário, né? A gente tem um modelo positivo para seguir. Exatamente. A gente vê tantos modelos negativos, né? Que quando encontra um modelo bastante, positivo é inspirador, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta que nem tá aqui, tá? Vamos lá. Como é que hoje o Pessoa consegue, depois de tudo que viu e vê até hoje, de situações bem complicadas do que um humano pode fazer, né? Que a gente não tem nem ideia. Consegue ter inteligência emocional e consegue continuar dentro do foco sem ficar louco.
Será que eu não fiquei ainda? Essa é a pergunta. Parece que não. Tá tudo bem, né? Não, mas porque, tipo assim, cara, tu precisa ter, eu acredito, né? Tu precisa ter hobby, tu precisa ter talvez um psicólogo, tu precisa ter várias coisas, assim, precisa continuar estudando, precisa várias coisas, assim, me vêm na mente, mas eu queria que tu falasse com as tuas palavras, porque, cara, é um desafio extremo de, tipo assim, tu às vezes até perder a fé na humanidade, nas pessoas, não que todo mundo seja assim, mas, tipo, tu vê coisas absurdas, né? Então, tu precisa ter muita inteligência emocional. E eu queria entender como é que tu consegue lidar com isso, entendeu? Legal mesmo. É uma boa pergunta também, uma ótima pergunta. Meu primeiro contato com o trabalho foi na delegacia de homicídios, né? Eu escolhi trabalhar na delegacia de homicídios e investiga todos esses crimes contra a vida, né? Homicídio, tentativa de homicídio. Na época, né? Pegava feminicídio, infanticídio, então a gente acaba vendo realmente muita coisa feia, né? E lidando com o pior do ser humano ali, né? E a investigação criminal, né? Ela não é só ir lá prender a pessoa. Para chegar lá, muitas vezes, vai ter que ouvir os familiares da vítima, vai ter que ouvir a mãe daquela pessoa, vai ter que ouvir os filhos daquela pessoa, vai ter que ouvir os familiares do autor, vai ter que buscar câmera, vai ver, vai ler, vai ver imagens, vai ver perícias, vai ver os cadáveres, vai ver a ocorrência no local de crime. Então, realmente é pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. Só uma pergunta rápida. Isso é o que o MP usa depois para processar Isso. Exatamente a investigação da polícia. O inquérito policial ele vai para o Ministério Público e ali vai gerar toda a ação posterior, né? Então, toda essa estrutura vai trabalhar diretamente com isso, mas o policial é o que foi no local de crime, né? E cada coisa tá te pesando ainda mais no teu psicológico. Ele tava lá, ele viu aquilo ali, ele fez o relatório, ele sentiu o cheiro daquela ocorrência, ele entrou naquele lugar e viu o sangue. Então, realmente, essa parte... isso, moço? Eu fico pensando... É pesado. E ali a gente já tem uma opinião, né? No início de tudo isso, né? Tu vai olhar os fatos. Pelo menos eu sou muito assim, né? Eu já tenho uma opinião já pré-estabelecida de ouvir pouco, né? E daí ela vai se afirmando ou se desconstruindo, né? Eu acho quando tu vai vendo as provas, os fatos, né? A experiência vai te dando uma bagagem de já chegar entendendo o cenário. Não, e o pior... Eu gosto, eu acho muito interessante esse tipo de coisa. E o pior, se tu quisesse fazer justiça ainda com as próprias mãos, né? Por causa que, tipo assim, tu vê coisa absurda. Ódio, né? Dá ódio. Então, tipo, tu ter essa... É uma explosão de sentimentos ali. Tu ter uma inteligência emocional, cara, é muito complexo. Mas, claro, né, o policial no geral, e se vocês perguntarem, eu pergunto muito, né, quando eu converso, perguntar para outros policiais, a maioria vai falar que não sente nada. Não, normal. E, de fato, né, é um mecanismo psicológico, a gente despessoaliza a cena e se transforma aquilo numa cena de trabalho. Eu não vou olhar aquilo com, nossa, que pessoa que sofreu. Até vai, na verdade. Só que o mecanismo para se proteger disso é trabalhar com aquilo como cenário. É um cenário de crime e aquilo ali tudo faz parte de eu buscar uma prova para buscar o autor daquilo e resolver aquele problema. Então, teu objetivo naquela hora é realmente responsabilizar quem fez aquilo, na medida do possível, né? Dentro da legalidade. Então, os policiais especializam e muita gente vai falar que já nem sente de tanto que faz aquilo. Eu sou da política contrária, sente sim. E aquilo vai se acumulando. Eu não tenho nenhum problema em falar isso, né? É óbvio, eu tô vendo um ser humano numa situação, né? Assim, absurda. E várias situações absurdas, suicídios, a gente trabalhava demais também, que era dali também da nossa área, então investigava todas essas questões, isso vai somando psicologicamente. E a gente vê muitos policiais, às vezes, descontando isso no sedentarismo, alcoolismo, aí bebe, aí não faz esporte, aí vai ficando obeso, às vezes doente, problemas, né? N problemas de saúde e até psicológicos, isso vai afetando, né? O meu caminho desde sempre foi o contrário, né? Eu tinha o objetivo de ser de operações especiais, eu treinava muito e continuo, né? Pra mim é um estilo de vida, as maratonas que eu faço. Então, desde antes da polícia, desde a vida militar, eu sempre tive o esporte. Essa ultramaratona aqui foi qual a quantidade de horas? Foi 82 km, é a travessia Torres Tramandaí. Fiz ela sozinho. Levei 10 horas, né? 10 horas de Torres a Tramandaí? De Torres a Tramandaí. Saí às 6 da manhã, cheguei às 4h20. E isso pra mente é magnífico, né? Então, até dá pra falar um pouquinho sobre a outra daqui a pouco. Mas pra fechar aqui o raciocínio, né? Então, eu sempre tive o esporte do meu lado, né? E eu sabia que aquele trabalho pra mim, pelo menos, era temporário, né? Eu fiquei ali 3 anos, 2 anos e meio e fui pro grupamento.
Se eu não fosse pro grupo de operações especiais, eu provavelmente ia querer trocar de área, até para oxigenar um pouco e trabalhar com outro tipo de investigação, né? A gente fica muito fechado no mesmo ambiente. Mas naquela época, até ver filme, por exemplo, eu ia ver um filme no Netflix, homicídio, não, investigação criminal. Não. Todos os filmes eram disso, eu já nem queria ver, eu queria ver outra coisa, comecei a ver romance naquela época. mas enfim, sim, é pesado, então quem trabalha com isso, todos os setores, os enfermeiros, os médicos, né, o pessoal da perícia, então é muita gente envolvida nesse pacote aí. Tem que ter seus meios, sim, psicológicos, né? Tem que, talvez, fazer terapia, leitura, estudo. Pra mim, estudo, leitura, treinamento físico sempre fez parte, né? A vida fora, né? Quando tá numa folga, desapegar, fazer coisas ao natural. Tem uma vida, né? É muito fácil deixar de viver a vida particular e viver só fechado naquilo, e isso, pra mim, é um caminho ruim. Então, realmente, tem que buscar esses artifícios pra lidar com isso. É isso. É tenso. Principais lições que o mundo dos negócios pode aprender com as forças especiais, principalmente na criação de uma cultura. Tipo, a gente desenvolveu lá dentro da Wolf uma cultura que hoje nos representa bastante, através de várias ferramentas que hoje a gente tatua realmente, né? Mas dentro lá, se eu fosse pegar lá o core, como é que vocês conseguem fazer isso e manter isso e ter o escorpião aqui? Tipo, vamos lá, como é que constrói essa cultura? Eu sei que começa lá no treinamento, mas ele deve se continuar e ter o foco ali, a direção, mas tipo, como é que vocês fazem isso? Perfeito. Sempre que a gente está treinando para esse tipo de curso, a gente ouve falar, né, de quem já é, que essa parte é a mais fácil. Parece o mais inatingível tu fazer parte daquela equipe, porque é difícil mesmo, né? É um funil muito grande. Mas quem já é sempre fala isso. Chegar lá vai ser o mais fácil. O difícil é manter aquilo. E é verdade. Enquanto a gente tá na escalada, a gente tá com o propósito de chegar no topo da montanha, mas quando chegou lá, e aí? Né? Ou vai vislumbrar outra, né? Ou vai acabar caindo. Então, quando a gente chega lá, e é o nosso caso, quando chega na equipe, o mais difícil é ele manter aquilo. Manter aquele propósito que ele tinha no início, né? Buscar se auto-aperfeiçoar, continuar nesse sentido, né? A gente vai incentivar isso sempre, né? Que o profissional que tá lá, ele se qualifique mais, que ele dê treinamento e que ele treine. Essa tríade é o que nos mantém vivos, né? Então, uma vez pertencendo àquela equipe, só isso já não basta, né? Agora eu jogo na seleção brasileira. Bernardinho. Só que tem que jogar. Tem que jogar bem, né? E é ali que ele vai ter que treinar muito, porque ele tá do lado de várias pessoas que também são da seleção brasileira. Então, né, ele já saiu do status anterior e agora ele é mais um no meio de uma equipe que é verdadeiramente uma seleção. Então ele tem que fazer por merecer, né? E eu acho que as lições, assim, dessa nossa cultura é essa ideia, né? Uma seleção rigorosa realmente para fazer parte daquilo. No momento que faz parte, fortalecer o pertencimento. E isso eu achei legal demais, vocês aí com o Lobo, é fantástico. Porque ele tá em toda parte. Olha ali, eu vejo um Lobo, é o Wolf, tem um Lobo. Então isso vai criando aquele espírito que a pessoa não quer mais deixar de fazer parte daquilo nunca mais. E não vai, né? Tá na pele. E muita gente tem tatuado. Fantástico. Pô, parabéns. Eu achei isso legal mesmo. Faz muito sentido. Eu já vejo vocês como irmãos aqui, né? A gente faz parte de né? Cada um na sua área, mas da mesma fonte. Da mesma sintonia. Demais. E então gerar esse pertencimento para essa pessoa, né, fazer por merecer estar ali. Ter a disciplina suficiente de continuar no propósito que ele tinha quando ele quis estar lá. Então ele tem que realmente continuar fazendo por merecer, né? A cultura de feedbacks, isso é algo que a gente faz sempre. Ao final de toda operação, a gente se reúne e conversa sobre o que aconteceu. Fala os pontos positivos, fala os pontos negativos e melhora. Então, né, baseado na nossa confiança que a gente tem um com o outro, a gente não tem problema nenhum em falar as verdades. Isso em qualquer nível hierárquico ali dentro. Por isso que entre nós somos muito iguais um com o outro. Todos exercem liderança, né? Todos vão planejar operações e todos têm liberdade de falar um com o outro sobre as necessidades de melhoria, para poder manter aquela equipe naquele padrão. Todo mundo se preocupa com isso, que a equipe, né, acima de tudo, acima do individual está a equipe. Então não é a pessoa que tem que ser bom, não, é a core. A core tem que ser boa e eu quero fazer parte daquela equipe. Se eu puder, eu quero que todos sejam melhores que eu, e são, de fato. Então a gente fica aprendendo com os nossos colegas e fazendo a equipe melhorar. Então essa é a ideia geral de cultura, né? E sempre com muito treinamento. Sempre, né? Não tem como abrir mão disso. Que daí vem aquela frase do Bernardinho, quando tava falando assim, tava me vendo na cabeça na mesma hora. Aos campeões, o desconforto. A frase do Bernardinho, ela é muito boa, porque tipo, não adianta tu chegar lá, né? Pra um time de alta performance continuar performando,
ele tem que se manter muito ativo e treinando toda hora, num desconforto extremo, para que, tipo, quando for fácil, é fácil para aquele time. É fácil. Mas se pega outro time, não é tão fácil assim de fazer a mesma situação que para eles é muito fácil. Sim. E a pessoa se torna descuidada quando ela chega no seu objetivo, né? Ela começa a ficar desleixada, e ali que o tombo vem, né? Mora o perigo, né? Exato, ali que mora o perigo. Então. E o ambiente é propício, né? Você tá no ambiente certo, com as pessoas certas, entendeu? Vai se desenvolvendo. Vai se desenvolver, não tem, é natural. Né? É isso, o ambiente vai gerar esse desenvolvimento. O ambiente é tudo, né? O ambiente arrasta, né? Ele modifica o ser, ser, né? Por mais que uma pessoa em algum momento tá um pouco para baixo, quando ele pisa naquele ambiente, olha as pessoas que estão do lado dele, ele não quer, né? É como se fosse uma reprogramação que acontece. É verdade. Né? Tá no lugar certo. Eu penso muito isso, né? A gente como negócio, como empresa, eu acho até como instituição, no caso de vocês, a gente sempre pensa o que é, da gente construir um ambiente propício a todo mundo alcançar seus objetivos, né? Que um negócio é muito isso, né? E é a mesma coisa da missão, eu acho, do Core, né? Que é, vocês têm uma missão ali, tem um objetivo, tem um intuito, né? De estar ali, né? E a ideia o que é? Que isso ocorra, que isso aconteça, né? Então tudo que puxar isso para baixo a gente abomina, né? E tudo que levar isso para cima a gente tá ali, vamos dizer, incentivando e buscando isso. Provavelmente deve ter pessoas dentro do Core que vão entrar agora, que eles vão repetir uma frase que para nós é muito corriqueira lá, das pessoas que entram, e que eu acho legal. Nossa, eu tô, sei lá, 2 meses, 3 meses, ou 1 ano, vamos dizer aqui. Quando a pessoa fala que tá 1 ano, parece que ela tá 5 anos. Pra nós. Quando tá 1 mês, 2 meses, parece que ela já tá há 1 ano já. Tipo, por quê? Por causa dessa questão de pertencimento, por causa que ela acaba tendo uma evolução de um cenário aqui para um cenário muito mais acima, em um curto espaço de tempo, onde que ela aprende tanta coisa, ela começa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Acontece isso lá, né? Sim, pô, ela entrou no ambiente agora. É diferente. Né? É um ambiente diferente, então o ambiente transforma. E um pouco dentro dessa pegada, assim. Vamos lá. Tu aprendeu muita coisa nesse tempo e, de novo, a gente poderia ficar aqui num podcast talvez de 10 horas que ia ter conteúdo pra caramba, e já tá convidado para um segundo pra gente fazer, tá? Sim. Já tá convidado para um segundo ali, a gente fazer um segundo podcast, né, Maurício? Claro. Que vai ser bem, bem legal. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, mais sentido vida, tá? Até puxei minha outra colinha aqui, que eu tinha pegado. Qual que é a maior lição que tu aprendeu no Core? Que todos deveriam aplicar nas suas vidas. Forte essa, né? Aí tá. É pesado. Posso colocar nas suas vidas e nas suas carreiras, tá? Perfeito. Qual que é a maior lição que tu aprendeu no Core que todo mundo deveria aplicar para suas vidas e para suas carreiras? Eu sempre, né, me recorro ao momento mais difícil e complexo para mim, que foi o curso, né? Hoje, claro, é uma dificuldade. Hoje eu estou conduzindo o curso, né, junto dos meus colegas, e é também tão ou mais difícil do que executar o curso é eu ser coordenador de um curso, né? Ser instrutor de curso. Então, os meus colegas ali que estão na coordenação e na instrução, a gente está praticamente fazendo o curso de novo. Então é legal porque a gente vê com outros olhos, né? Mas é um momento desafiador, né? É um momento onde a gente mostra a maior força de vontade e o preparo de querer fazer parte daquela equipe. E uma das principais lições que a gente teve naquele curso, né? No meu curso começou 54 pessoas, tinha 14 de fora, né? E 40 lá de Goiás. Formou 10 somente, né? 7 de Goiás, eu aqui do Rio Grande do Sul, 1 de Roraima e 1 do Distrito Federal. A gente formou uma família ali, né? Aqueles 10 ali são irmãos e sempre serão a vida toda. Conversa até hoje. Todo dia. Todo dia. E todos estão nas suas unidades, né? Uhum. Tem o pessoal da Unidade Especial de Goiás, o pessoal lá do Distrito Federal. Então a gente realmente vira uma família em nível nacional. E uma das primeiras lições que a gente tem neste curso é que ninguém forma sozinho. Essa é uma frase que a gente carrega lá. Eu posso ser o melhor, né? Eu posso ter treinado muito, estar muito bem preparado. Agora, sozinho não vai ter condição de chegar ao final. Então, a primeira lição que a gente aprende ali é a importância da equipe, a importância de quem está do lado. E aí, como vocês falaram agora, a importância do ambiente, né? Se eu estou no ambiente errado, provavelmente eu não vou conseguir me desenvolver. Então, a gente tem que buscar estar num ambiente positivo para que essa minha evolução, né, na área que eu quero evoluir aconteça. Então, ninguém forma sozinho, né?
para chegar ao final, eu preciso estar do lado de pessoas que estão no mesmo objetivo, ajudar eles e ser ajudado por eles. E a questão da liderança, né? A liderança, acima de tudo, é liderar pessoas, né? Eu estou tratando como uma pessoa, estou tratando como um ser humano. Então, o primeiro passo, né? Por mais que eu esteja numa função de autoridade, é eu entender que eu estou tratando com um ser humano. Esse ser humano, ele tem suas emoções, né? Seus comportamentos. E é aí que eu preciso tocar para conseguir fazer ele sentir esse pertencimento e seguir o líder. Então, realmente, eu acho que a maior lição que a gente tem ali de liderança é essa, né? Eu entender, né, a questão emocional do meu liderado e principalmente liderar pelo exemplo, né? A palavra até vai convencer, mas o exemplo que arrasta. Então, realmente, a gente ter a liderança baseada no exemplo, ser realmente um líder que as pessoas vão seguir acima da questão hierárquica, ou acima da questão de autoridade que ele exerce, e sim da questão de liderança mesmo. E isso acaba se estendendo além, né, das fronteiras aí profissionais, que é o que a gente falou antes. Então, realmente, um bom líder, ele vai estar lado a lado da equipe, e a equipe não vai querer decepcionar ele. A gente vai ter a confiança, o pertencimento, o propósito e sempre o foco no resultado acima de tudo. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Acredito que foi um dos melhores podcasts aqui que pelo menos eu participei. Te dou os parabéns, que foi assim, sensacional mesmo. E eu queria também mais se eu posso te usar mais um pouco. À vontade, o tempo é nosso aí. Cara, vamos lá. Eu vi um currículo absurdo, né? Muito grande, muito extenso, com muitas coisas que tu já fez, que tu faz. E tu estuda bastante, né? Tu estuda bastante. Falou de alguns livros, etc. Se tu fosse hoje dar uma dica de algum livro, ou algum, sei lá, algum vídeo, ou alguém que tu segue, ou algo que possa, que a pessoa possa seguir agora, tipo assim, cara, pelo menos dar uma mudada de chave, ou que realmente teve uma diferença na tua vida. Tu falou, por exemplo, de um livro antes, né? Então, o que tu recomendaria? Pra, tipo assim, o que talvez... esse livro aqui foi um puta diferencial, ou esse vídeo que eu vi foi algo que mudou, ou um texto, talvez, tipo assim, algo que tu... Porque pelo que eu percebi, tu estuda bastante, né? Então, na tua carreira e outras coisas para trazer para tua carreira. Então, se tu puder dar uma dica aí pro pessoal, eu acho que é bem relevante, né? Tipo, nosso papel aqui é tentar passar um pouco de conhecimento nosso, das pessoas que a gente traz aqui para sentar aqui na frente, a gente trocar ideia e a gente aprender com essa pessoa. E a gente quer aprender um pouco mais contigo, então se tiver mais alguma... beleza. Aí, eu tô, né, a minha vida militar foi 8 anos, na polícia eu tô agora chegando a 7, então é um tempo considerável, mas eu ainda acho muito pouco, né? As pessoas que eu me espelho tem muito mais que isso. Uhum. E eu espero chegar lá também, né? Uhum. Eu espero chegar lá. E ainda tem muito mais pela frente, né? Eu quero conseguir estudar mais. E infelizmente a gente vai viver uma vida e não vai conseguir estudar tudo que a gente quer, né? Quem gosta disso, eu sei que vocês também gostam, a gente acaba vivendo assim, né? E não consegue esgotar. Mas nesse sentido de liderança, assim, né? Principalmente da parte empresarial, né? Um nome fantástico, que é brasileiro, inclusive, é o comandante Diógenes Luca. Ele tem podcast também, ele fala muito sobre... Ele é negociador policial, inclusive ele foi o negociador do caso do Silvio Santos, do sequestro do Silvio Santos. Ele foi o cara que negociou com o sequestrador do Silvio Santos. Diógenes Luca. Diógenes Luca. Já vou seguir agora. E ele é bom demais, ele é palestrante hoje, né? Ele já tá na reserva e ele escreve livros, né? Então ele tem livros sobre negociação que se aplica para o mundo empresarial, gestão de crises. É um cara fantástico, brasileiro, né? Começando por ele. E aí, no nível... internacional, o Almirante McHale, né? Que a gente conversou sobre aquela teoria geral das operações especiais. Ele tem um livro clássico dele que é Arrume Sua Cama, que é um livro bem inicial, assim, mas ele traz essas ideias de liderança, né? E de superação também. Ali também é um bom caminho. E o Joko também, né? Que é um Navy Seals, que ele escreve alguns livros. Tem Liderança Extrema, que também é dele. Tenho esse livro. Todos nessa linha. Eu tenho esse livro. Para início, assim, o que eu recomendaria, né, nessa área que conecta o mundo militar, no mundo policial, de operações especiais com o mundo empresarial, esses 3 aí já é uma boa partida. Baitas dicas, né? Baita. E mais uma ainda, né, as 5 disfunções de um time, que é o que baseou aquela nossa palestra. Que Legal. Fala sobre essa questão da confiança, né, do medo de conflitos, o propósito, né, o foco no resultado
e a responsabilidade. Topa Então, dar uma palestra lá pro nosso time lá da Wolf? com certeza, com Vamos certeza. fazer uma palestra vamos. bacana lá também. Sobre esses 5 aí, eu acho que Esses seria 5, eu acho muito que... interessante. Com certeza. Foi a palestra... Foi a palestra lá da... Foi a palestra Da lá que a Moves. gente tava participando junto lá e que eu achei muito... Desculpa a expressão, é mais do caralho. E assim como hoje. Tipo, hoje pra mim foi realmente muito bom. E, de novo, obrigado. Se quiser deixar mais algum recado aí, repassar também teu Instagram, tá, pessoal? Beleza. E, de novo, assim como tu também falou que se conectou com a gente, posso dizer por parte minha, talvez também do meu, Maurício aqui, eu também me conectei bastante contigo aí por várias coisas que a gente tem um pensamento muito semelhante. E vamos, a partir daqui, continuar caminhos próximos, né? Que legal, cara. Com certeza, achei bem legal esse nosso papo. Eu agradeço de verdade a oportunidade, né? E como é legal essa vida, né? Como a gente vai se aproximando de pessoas parecidas, né? Eu conheci o Bitelo apanhando dele, né? O homem é bom no jiu-jitsu, né? Comecei agora, sou novo, né? E ele me amassa lá frequentemente, faz tempo que eu não vou, até tô um pouco off, mas vou voltar. Então conheci ele lá, né? Não sabia quem ele era de fato, só sabia que ele era um faixa azul, casca grossa. e legal demais, né? Conhecer agora melhor ele, conhecer vocês aí, realmente agregou demais, aprendi muito hoje. Espero realmente que a gente tenha mais um contato aí, a gente volta, vamos marcar mais um, sim. E contem comigo, né? Contem com a minha unidade lá sempre. Pro pessoal aí também que segue, né? É RB Pessoa, eu tenho compartilhado algumas coisas da nossa atividade, né? E também alguma outra matéria aí dessa área, né, de liderança, que é uma área que eu gosto bastante e que pretendo trabalhar. Show de bola. Beleza? Show. Obrigado pela presença, João. Obrigado, meu. Obrigado a todos que permaneceram até agora. Com certeza hoje foi uma aula em como transformar, né, pessoas e times em times de alta performance. Até a próxima, até o próximo Wolfcast. Grande abraço. Abraço, pessoal.